Todos nós, em algum momento, nos perguntamos: qual é o meu propósito? Ou então, o que Deus realmente quer de mim? Essa é uma questão profunda, que muitas vezes surge em momentos de dúvidas, transições ou desafios. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o propósito de Deus para nossas vidas e entender como podemos identificar os sinais de Deus para que possamos viver conforme o propósito dele. Antes de mais nada, precisamos entender o que significa o propósito de Deus. Diferente de planos humanos, o propósito de Deus não é passageiro, e não é apenas sobre o que fazemos no dia a dia. É algo muito mais profundo e eterno. Deus tem um plano para toda a criação, e nós somos parte desse plano. Em Jeremias 29, Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que o propósito de Deus é sempre bom e sempre voltado para nosso crescimento e nossa paz. Para descobrir o propósito de Deus para nossa vida, o primeiro passo é nos conectarmos com Ele todos os dias. A oração é o canal direto que temos com Deus. Não é apenas uma lista de pedidos, mas um momento de diálogo, onde ouvimos e falamos com Ele. Em Tiago 4 lemos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando buscamos estar perto de Deus, Ele nos guia e nos revela o caminho. Faça da oração um hábito diário e, ao orar, peça a Deus que mostre a direção certa, que abra seus olhos para ver o que Ele quer que você faça. A Bíblia é a palavra viva de Deus, e Ele fala conosco através dela. Muitas vezes, o propósito de Deus para nós está descrito nas Escrituras. Em Salmos 119, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa luz nos guia em meio às nossas dúvidas e ilumina o caminho que devemos seguir. Reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia, e não apenas superficialmente. Medite nas passagens, reflita sobre elas e permita que Deus revele o que Ele quer falar com você. Às vezes, você encontrará respostas inesperadas que vão clarear o propósito de Deus para a sua vida. Deus nos dá talentos, habilidades e paixões que são únicos. Esses dons não são acidentais, eles fazem parte do que Deus planejou para nós. Em Pedro, lemos: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos deu dons para servir ao próximo e ao propósito dele. Então, pergunte-se: quais são os meus dons? O que eu faço bem? Quando você usa seus dons com propósito, você experimenta uma realização que só Deus pode dar. Outro aspecto importante para entender o propósito de Deus é olhar para a sua própria jornada. Tudo o que vivemos, as conquistas, as perdas, as alegrias e as dores, faz parte do plano de Deus. Em Romanos 8, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando olhamos para nossa história, muitas vezes percebemos que certas experiências nos prepararam para algo maior. Deus usa até mesmo nossos momentos difíceis para moldar nosso caráter e nos ensinar lições valiosas. É importante também buscar conselhos sábios e espirituais. Deus coloca pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar a discernir o propósito dele. Em Provérbios 15, está escrito: onde não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros se firmam. Falar com amigos de fé, líderes espirituais, ou familiares que conhecem a palavra de Deus pode abrir nossos olhos para coisas que não conseguimos ver sozinhos. Por fim, muitas vezes descobrir o propósito de Deus exige que demos um passo de fé. Às vezes, esperamos uma confirmação absoluta, mas a fé nos chama a agir mesmo sem ver o quadro completo. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Confie que Deus vai direcionar seus passos, mesmo quando o caminho parecer incerto. A cada passo que damos, Ele se revela e nos orienta. Descobrir o propósito de Deus é uma jornada, não um destino final. Não temos todas as respostas de imediato, mas a beleza está em andar com Deus e permitir que Ele nos revele o que precisamos no tempo certo. À medida que oramos, lemos a palavra, conhecemos nossos dons e observamos nossa própria história, entendemos mais sobre o que Deus quer de nós. E ao darmos passos de fé, descobrimos a alegria de viver de acordo com o propósito que Ele estabeleceu.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões e estudos. Que Deus te abençoe e te guie no caminho que Ele tem preparado para você.